Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E hoje nós estamos indo para o 8º tema da nossa série de estudos bíblicos, o milênio. O que seria o milênio? O que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto? Nos estudos passados, nós vimos ali sobre os sinais que antecipam a volta de Cristo a essa terra e vimos também sobre a volta de Jesus, sobre esse evento glorioso. Mas aí vem a pergunta, o que acontece após a volta de Jesus? O que irá ocorrer? Jesus irá voltar, buscar os seus filhos, aqueles que se prepararam para esse evento glorioso, mas e depois? Nesse estudo, então, nós iremos ver acontecimentos extraordinários que irão acontecer após a volta do nosso Salvador. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita nos mais altos céus, venha nos dar luz e sabedoria para compreendermos a mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então agora pega a sua Bíblia e vamos juntos estudá-la. E a primeira pergunta que eu faço é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? E a resposta nós encontramos aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, que nos diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. No estudo passado, nós vimos ali que, de acordo com a Bíblia, existem duas grandes ressurreições, que é a ressurreição dos justos para a vida eterna e a ressurreição dos ímpios, que será para a destruição, para a morte eterna. E nós vimos que a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Então, aqueles que morreram em Cristo, aguardando a sua vinda, serão ressuscitados primeiro e eles serão transformados. Por isso, a Bíblia diz, bem-aventurado ou feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. E aqueles que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo a essa terra e se prepararam para esse encontro, também serão transformados e todos juntos irão subir para o céu e ali passará um período de 1000 anos, ou seja, um milênio, como nós acabamos de ler aqui no livro do Apocalipse. Então o milênio, que é o tema do estudo de hoje, se refere a um período de 1000 anos, tempo que os salvos estarão no céu, e é um período ali entre a primeira ressurreição, a dos justos, e a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Ok, mas o que os salvos estarão fazendo no céu durante o milênio, durante os 1000 anos? E a resposta nós encontramos aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, que vem dizendo: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E quando nós vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, também nos diz que os santos, ou seja, os salvos, terão autoridade para julgar. Mas, afinal de contas, julgar o quê? Julgar quem? Julgar os ímpios que até então não foram ressuscitados. Mas para julgar é preciso conhecer, é preciso saber o motivo de não estarem lá. Ou seja, o milênio também será um período onde nós iremos entender o motivo de muitas pessoas que até então tínhamos certeza de estarem no céu não estar lá. O milênio, então, será um período onde nós iremos ter respostas para todas as nossas dúvidas que nós temos aqui nessa terra. Será um período onde será confirmado o julgamento final de Satanás e dos seus anjos. E também será um período onde o caráter de Deus será vindicado. Enfim, nós iremos desfrutar tudo que a divindade tem preparado para cada um de nós nos céus. A palavra de Deus nos diz que aquilo que Deus tem nos preparado, olhos jamais viram e coração nenhum sentiu. É algo que a nossa mente, sendo finita e pecadora, não pode nem mesmo imaginar. Ok, então até aqui nós entendemos que Jesus Cristo irá voltar a essa terra e aqueles que se prepararam para a sua vinda irão subir com ele e ali passarão um período de 1000 anos, um milênio. Mas durante esse período, quem permanecerá aqui nessa terra? E a resposta nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que nos diz: então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui, nesse período, durante o milênio, ficará vivos aqui nessa terra apenas Satanás e os seus anjos. E essa prisão de Satanás, na qual o texto veio apresentando, é na verdade uma prisão simbólica, no sentido de que ele ficará preso aqui nessa terra durante 1000 anos sem ninguém para tentar. Nesse período, a terra estará um caos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias, no capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E em Jeremias, no capítulo 25, versículo 33, também nos diz que a terra estará cheia de cadáveres. Mas que cadáveres são esses? Dos ímpios. Porque quando Jesus voltar a essa terra, a sua glória e o seu resplendor automaticamente irá matar essas pessoas
pessoas então ficaram mortas nessa terra. E como nós vimos em Apocalipse, apenas Satanás e os seus anjos estarão vivos. Eles ficarão aqui nessa terra, no meio desse caos, contemplando o resultado da sua obra de morte e de destruição. Eles estarão aqui contemplando o resultado do pecado. Mas, passado esse período aí de 1000 anos, passado o milênio, o que irá acontecer com Satanás e também com os ímpios? Porque até então os ímpios estarão mortos aqui nessa terra. Então, o que irá acontecer com eles? E a resposta nós encontramos aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 7 e 8, que traz como título o seguinte: Satanás é solto e derrotado. E então o versículo 7 e 8 vem nos dizendo: quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Como nós vimos, a prisão de Satanás é simbólica no sentido de que ele não vai ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu e os ímpios estarão mortos. Mas como nós acabamos de ler aqui no versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse, passado o milênio, passado esse período aí de 1000 anos, Satanás será solto, ou seja, os ímpios irão ressuscitar. É aí que irá ocorrer a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Nesse momento, então, os ímpios irão ressuscitar e Satanás agora volta a agir na vida dessas pessoas. No verso 8, como nós lemos, diz que Satanás irá sair a seduzir as nações. E aqui nos faz referência a Gog e Magog, que simbolizam os inimigos do povo de Israel, do povo de Deus e, consequentemente, inimigos também de Deus, de acordo com Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Satanás, então, irá seduzir as nações, irá formar ali um grande exército, como o texto aqui nos diz, um exército tão numeroso como a areia do mar, e eles, então, agora reunirão para atacar a santa cidade, a Nova Jerusalém, onde estarão presentes ali Jesus e todos os salvos. Mas por que atacar a cidade santa? E a resposta nós encontramos aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, que nos diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Observe também o versículo 10 deste mesmo capítulo, que vem dizendo: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, depois do milênio, a cidade santa, a Nova Jerusalém, irá descer para essa terra. Essa terra será transformada, essa terra será restaurada, a santa cidade irá descer, e será aqui que nós iremos viver por toda a eternidade com o nosso Salvador Cristo Jesus. E por que aqui nessa terra? Porque foi aqui que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Foi aqui que ele morreu por mim e por você. Foi aqui nessa terra que houve a maior prova de amor já existente em toda a história da humanidade. E enquanto a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce a essa terra com Jesus e os salvos, Satanás, juntamente com os ímpios, tentarão atacar a cidade santa. Mas qual será a sentença final deles? De Satanás e dos seus anjos e também dos ímpios, daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e escolheram ficar do lado do inimigo. A resposta nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 9, que nos diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Observe também o que diz em Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Descerá fogo dos céus sobre Satanás, os seus anjos e também sobre todos aqueles que, infelizmente, escolheram ficar do lado do inimigo de Deus, daqueles que rejeitaram a oportunidade de salvação oferecida por Cristo Jesus. Mas como nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, esse fogo foi preparado unicamente e exclusivamente para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para nenhum ser humano. Porque a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Mas, infelizmente, aqueles que decidem hoje ficar do lado do inimigo de Deus terão o mesmo destino de Satanás e dos seus anjos. Devemos entender que Deus ele não tem desejo pela destruição. Hoje nós temos a oportunidade de fazer uma escolha. E se o indivíduo, diante do seu livre-arbítrio, que foi dado por Deus, escolhe viver uma vida de promiscuidade, escolhe os prazeres dessa terra, escolhe aquilo que Satanás oferece, automaticamente ele está por conta própria escolhendo ficar do lado do inimigo. Ele está dizendo não para Jesus e não para o céu. A oportunidade é dada a todos. E é por meio das minhas ações, é por meio das minhas atitudes que eu estou mostrando de qual lado eu estou. Jesus sonha em ter você no céu, mas ele não te obriga a ir para lá.
Eu e você devemos todos os dias abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre e faça uma transformação. Eu gosto sempre de usar o peixe como ilustração. O peixe ele só pode encontrar vida na água, ele não pode viver fora da água. Mas se o peixe decide viver fora da água, viver na terra, ele irá morrer. Foi a água que o matou? Não, foi uma escolha dele. Ele saiu da água e infelizmente ele morreu. O mesmo acontece com nós seres humanos. Nós encontramos vida unicamente em Jesus. Jesus Cristo é a fonte de vida. Se o indivíduo escolhe viver longe de Jesus, ele não irá mais encontrar vida. Mas foi porque Jesus o matou? Não, foi apenas o resultado de uma escolha. Para eu desejar morar no céu, eu preciso viver com Jesus aqui nessa terra. Eu preciso andar com Ele aqui nessa terra. Eu preciso buscar todos os dias a santificação. Eu preciso buscar estar em comunhão com Deus, estar estudando a palavra de Deus e em oração. Lembre-se, toda escolha há uma consequência. Às vezes positiva, às vezes não. O único desejo de Deus é salvar, e para isso Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. A destruição é um ato estranho para Deus. Deus não sente prazer na destruição. Mas depois de dadas todas as oportunidades, Deus irá destruir o mal, para assim poder devolver a perfeição original para os seus filhos. Deus banirá para sempre toda tristeza, toda dor, todo sofrimento, Ele irá banir a morte. Os justos então receberão as boas-vindas para o seu novo lar. Nunca mais haverá dor ou sofrimento. Nunca mais haverá pecadores. Nunca mais haverá pecado. Após o milênio, tudo será novo. Jesus Cristo está preparando um lar maravilhoso para os seus filhos. Então não se acomode a essa terra, não se acostume com esse lugar. Aqui nós estamos apenas de passagem. Tudo isso irá passar, tudo isso é temporário. Que venhamos olhar para Cristo, que venhamos olhar para Jesus, e que todos os dias venhamos aguardar a promessa que Ele nos faz de voltar a essa terra para nos resgatar desse lamaçal de pecado que nós vivemos. Mais uma vez eu te digo, não abra mão da sua salvação por coisas temporárias. Você que deseja estar no céu durante os 1000 anos, juntamente com os salvos, compreendendo muitas coisas que você teve dúvida aqui nessa terra, você deseja se preparar para encontrar com Jesus? Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade inteira com Ele? Então decida agora, decida hoje fazer parte dos seguidores de Jesus. Aceite esse convite. Se prepare, se entregue a Cristo. Não permita que nada nesse mundo venha te impedir de viver um relacionamento com Jesus. Apenas aceite esse convite. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, deixa aqui um comentário sobre o que você achou desse estudo. Compartilhe com outras pessoas para juntos levarmos esperança. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, porque dessa maneira o YouTube estará recomendando esse vídeo a outras pessoas e assim nós iremos então divulgar ainda mais, pregar ainda mais o Evangelho. Então eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder, e que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.